Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte, e antes de eu começar esse episódio, eu já quero falar para você, mais uma vez, como sempre aqui eu venho pedindo, e eu quero pedir de novo, né? Se inscreve no canal, você que não é inscrito, você que está acompanhando a gente por áudio também, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @moneyplay_podcast, meu pessoal, @Fabrício Duarte, e já deixa o seu like aqui, clica no botão de ativar as notificações também para você saber quando vem novos episódios, porque aqui, você sabe, trago gente muito qualificada para entrevistar, que entende muito sobre o mercado financeiro, ou, como a gente vai fazer hoje, somos você e você, para a gente bater um papo e eu passar algumas informações, algum conhecimento sobre o mercado financeiro, finanças, gestão pessoal, organização, futuro, enfim, várias coisas que a gente já conversou aqui. Se você ainda não viu, vai lá no canal que tem vários episódios gravados para você conferir. Agora vamos lá, porque o assunto de hoje é um assunto polêmico que envolve a cada 10 pessoas que estão assistindo a gente aqui, pelo menos 7 vão estar na situação que eu vou conversar com você. Hoje eu quero falar sobre crédito, sobre dívida, sobre empréstimo, sobre juros, um assunto que não é muito agradável, mas é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Então, de novo, segura aí na sua cadeira, aperta o fone aí no ouvido, presta bastante atenção, porque hoje somos você e você para a gente falar sobre esse tema que é complicado. Sobre juros, crédito. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo se você já teve alguma dívida, se você tem alguma dívida, se você já acionou algum crédito alguma vez, porque, falando de Brasil, isso é muito comum, tá? E além disso, é muito caro. Quando a gente aciona uma dívida, aciona algum crédito aqui no Brasil, a gente acaba pagando muito sobre esse crédito que a gente acionou. Os juros no Brasil são um dos mais caros que a gente tem no mundo. E eu tenho algumas informações aqui, deixa eu abrir uma pesquisa que foi divulgada. Uma pesquisa divulgada, dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, isso aqui no Brasil. Hoje, isso foi atualizado em agosto agora de 2022, tá? Então são dados fresquinhos. Em agosto de 2022, a gente pôde ver aqui, pela conferência, os dados divulgados no dia 8 de agosto de 2022, dados divulgados pela Conferência Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mostraram que 78,8% das famílias brasileiras estão endividadas. 78,8% das famílias estão endividadas. Então lembra o que eu falei? Cada 10 pessoas que estão ouvindo a gente aqui, a chance é de pelo menos 7 estarem endividadas, tá? Entre 7 quase batendo 8. Um tempinho atrás a gente podia até passar das 8 pessoas endividadas a cada 10. É muita coisa, tá? É bastante. Mas por que isso acontece aqui no Brasil, né? Primeiro, a gente tem um costume muito já antigo de fazer parcelas. Já deve ter ouvido algum parente mais velho, pai, tio, avô falar que se não fizer nenhuma parcela, não conquista nada na vida, né? Então tá sempre pagando algum carnezinho. Então isso é normal e o famoso carnê é uma dívida que essa pessoa tem. Então se você tem alguma dívida, se você está pagando, você faz parte desse 78,8%. Tá? E entre os que têm dívidas, 85,4% possuem dívidas no cartão de crédito. Olha aí que maravilha, né? Cartão de crédito, aquele pedacinho de plástico com um chip que agora, aproximação ali você paga, né? Prático, dá vários benefícios, né? Dá bastante benefício aí, a gente pode usar do cartão de crédito, milhas, cashback, a pontuação, para você poder trocar em produtos, o que for, mas ele é responsável, entre essas pessoas que têm dívida, por 85,4% das pessoas que estão endividadas têm dívidas no cartão de crédito. E os consumidores com até 35 anos de idade são o grupo mais endividado no cartão de crédito, 87,5%. Então você que está acompanhando a gente, tem até 35 anos, saiba que a sua chance de estar endividado, ela acabou de subir pelo menos 50%. Tá? Pois é complicado, né? Mas por quê? Essa é a fase, como eu costumo falar para o pessoal que eu converso sobre finanças, né, o pessoal que eu acompanho nas palestras que eu dou também, é a fase da conquista. É a fase onde a gente está construindo patrimônio. 35 anos, quando a gente passa dos 25 ali já, a gente começa a ser mais assediado pelas instituições do mercado financeiro. Então você está no radar dos grandes bancos,
você está no radar das financeiras. Então essas empresas elas querem o quê? Que você tome um créditozinho, pega um empréstimo, financia alguma coisa e você, querendo conquistar, querendo ter aquilo que é seu, como um carro, uma casa, ou querendo antecipar algum objetivo, como uma viagem, por exemplo, você vai lá e fala, tô devendo nada para ninguém, vou começar a dever. Por que não? E aí você vai e aciona um crédito entre os 25, que é o mais comum, até os 35 anos, né? Então as pessoas que estão ali até 35 anos representam quase 90% desse pessoal que está endividado, tá? Já as mulheres, né? Também um dado interessante aqui, as mulheres responderam pela maior proporção de endividados no cartão. Então é um detalhe, 87,1%, enquanto que os homens representam 84,2%. Tá? Ou seja, significa o que aqui esse dado? Que das mulheres que estão endividadas, um percentual muito maior de mulheres, um pouquinho maior, pelo menos de mulheres, representam ali as dívidas no cartão de crédito, enquanto que dos homens um pouquinho mais baixo o número de homens endividados no cartão de crédito. Mas também não é muito baixo, não. Né? Também não é muito baixo. E aí tem outras dívidas também que as pessoas acabam fazendo, como o cheque especial, né? Tem financiamento de carro, casa, entre várias outras dívidas que a gente pode acionar. É um pouquinho do que eu quero falar com você hoje. Tá? Por quê? Além do costume do brasileiro de parcelar, a gente tem um defeito aqui que é muito alto, que é a inadimplência. No Brasil, a gente chega a bater quase 10% de inadimplência. A gente tem índices altíssimos de inadimplência, principalmente em grandes crises. Inadimplência é a incapacidade de quem tomou o crédito de realizar o pagamento daquela dívida. Então pensa você está abrindo um banco agora, você tem lá R$1 milhão e vem para você 10 pessoas diferentes, cada uma pedindo R$100 mil. Você fala, vou emprestar. Eu tenho aqui 1 milhão, então vou emprestar esses 100 mil, só que eu vou cobrar uns juros em cima disso. Se você tiver certeza de que uma dessas 10 pessoas que você está emprestando R$100 mil não vai te devolver os 100 mil, é certeza. Você vai cobrar caro de todas essas pessoas um juros alto para que você não tenha o prejuízo que essa pessoa que não vai te pagar, ela vai te dar de cara? Você cobraria juros altos para poder recuperar esse valor na média? Pô, eu não sei você, mas eu cobraria. E é isso o que o mercado financeiro, as instituições de crédito, elas entendem do perfil do brasileiro. O Brasil, o povo, né, aqui como um todo, além de ter um índice alto de endividamento, tem um índice alto também de inadimplência. Isso faz com que os juros subam, simples. Então as dívidas que a gente assume aqui no Brasil, elas são muito caras. Se as dívidas são caras aqui, faz sentido você tomar crédito? Aí é que está uma boa pergunta. Depende, sempre vai depender, tá? Mas é algo que você tem que se questionar. O máximo que você puder evitar de tomar crédito, melhor. Porque você nunca vai conseguir ganhar juros maiores investindo, por exemplo. É muito difícil você ganhar juros maiores do que aqueles que o banco está te cobrando, por exemplo. Tá? Então eu já vi acontecer, já vi pessoas darem exemplo de pegar dinheiro emprestado para poder investir. Qual a lógica? É muito difícil você conseguir juros maiores, você conseguir receber juros maiores do que o banco vai te cobrar. Então, por isso, a gente tem que sempre pensar duas vezes aqui no Brasil quando a gente for acionar algum crédito. E se puder evitar, de novo, melhor. Mas tem solução para você que já está endividado, por exemplo? Até quero dar uma base aqui, uma orientação, boas dicas para você que já está endividado poder se livrar das dívidas. Já me endividei. Tem solução? O que eu posso fazer para baratear o meu crédito? O que eu posso fazer para quitar essa dívida mais cedo, né? Antes do prazo que ela vence? Primeira coisa, eu montei aqui um tempo atrás, montei fazendo alguns estudos, né? Até para passar para o pessoal que eu acompanho, uma escala de crédito. O que é essa escala de crédito? É a gente olhar quais são as dívidas mais baratas e quais são as mais caras que a gente pode assumir. Quais são os juros mais baratos e os juros mais caros. E eu vou passar para você essa base aqui, só para você ter uma ideia do como essa escala ela funciona. Primeiro, ela tem uma regra que ela é muito simples, essa dívida. Quanto mais fácil for de você desaparecer com dinheiro, ou quanto mais fácil for de o credor sair no prejuízo, mais caro vai ser esse dinheiro.
mais caro vai ser esse crédito. Então guarda essa regra. Quanto mais fácil for de o credor sair no prejuízo, mais caro você paga por esse crédito. Sabendo disso, o primeiro ou o juros, o crédito mais barato que você vai encontrar no mercado, tá? Num geral, tá, pessoal? Então, toda a regra tem sua exceção. Então, aqui pode ser que da escala que eu montei aqui de 6 linhas de crédito que você pode acionar, pode ser que uma ou outra eventualmente mude de ordem, tá? Mas, num geral, as mais baratas, as mais caras vão figurar nessa ordem. Primeiro, a mais barata, financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, não estou dizendo que é um crédito barato aqui no Brasil, veja bem, mas na escala de crédito, o financiamento imobiliário é o mais barato. Por que ele é o mais barato? É fácil você sumir com uma casa? Pois é, enquanto você não termina de quitar a casa ela pertence a quem? Quem está pagando financiamento imobiliário aqui sabe. Se você não terminou de pagar, você tem um sócio, né? Aquela casa ela não pertence a você. Para de pagar, por exemplo, na parcela 50 de 300, para você ver o que acontece. Então a casa ela não é sua. O banco ele retoma. Por isso, a chance do credor sair no prejuízo ela é baixa. Tá? Claro, tem todo o custo burocrático, administrativo, jurídico, para poder fazer a recuperação desse bem. Sim, isso existe. Mas o credor sai com prejuízo muito mais baixo ou não sai no prejuízo numa operação dessa. Então, por isso, financiamento imobiliário está no topo da nossa escala de crédito. Geralmente são os créditos mais baratos do mercado. Tá, Fabrício, então se eu tenho um financiamento imobiliário, como não tem nenhum outro crédito mais barato no mercado para eu pegar, significa que eu vou morrer com essa dívida, né? Caso eu não consiga quitar mais cedo, nem nada disso. Não. Existe aqui no Brasil uma modalidade de uma portabilidade de crédito, portabilidade de financiamento imobiliário, por exemplo, que você pode tirar a sua dívida de um banco e levar para outro. Então, mesmo estando na categoria mais barata de crédito, você pode ter um crédito mais barato do que o que você está pagando hoje. Claro que você tem que consultar, mas às vezes você está no banco W, e você vê lá que no banco Z tem um financiamento imobiliário, uma taxa de juros mais baixa do que é que você está pagando. Você pode migrar do seu banco W a sua dívida para o banco Z. Vai passar por análise de crédito, vão avaliar seu perfil, tem vários custos burocráticos administrativos também para isso? Tem, mas em muitos dos casos que eu já vi na prática acontecer, isso compensa. E às vezes até você pegando uma proposta do banco Z, você apresenta ela para o banco W e fala, ó, vai lá no seu banco e fala, pô, tem aqui um crédito que eles me fizeram a proposta de fazer a portabilidade, levar para lá. Eu queria saber o que vocês fazem. Muitas vezes o seu próprio banco ele vai cobrir a oferta, tá? Já vi isso acontecer algumas vezes. Então, mesmo estando na categoria mais barata, ainda assim você pode migrar dentro das opções daquela categoria. Isso vai servir também, às vezes, para um financiamento de carro, só que o financiamento de carro ele é um tempo mais curto, né? A casa se financia até 35 anos. O carro você vai financiar em 4, 6 anos, talvez. Então, é um pouquinho mais difícil você achar oportunidades melhores. Segundo, na categoria de créditos. Primeiro, mais barato, financiamento imobiliário. Segundo, financiamento alto, ou financiamento de carro, ou crédito consignado. Você vai achar essas duas opções no segundo lugar. Uma hora outra, vai variar um pouquinho até do banco que você tem conta, as condições que você tem lá dentro, da instituição pela qual você trabalha também. Geralmente funcionários públicos aqui no Brasil tem uma condição de empréstimo consignado, que aí é normal você ver um monte de funcionário público pegando crédito consignado. Aposentado também. Tem várias empresas que oferecem crédito consignado para aposentado. Por quê? Qual que é a característica do crédito consignado? Desconto em folha. Então aquele dinheiro ele nem vem para sua mão. Por isso que é tão mais barato, por isso que é tão mais simples para a empresa ela oferecer esse crédito. Porque o dinheiro nem passa pela sua mão. Desconto em folha, ela recebe o que ela tem para receber ali e está acabado. O financiamento do carro vai na mesma relação da casa. O carro é mais fácil de você desaparecer com ele. Leva para algum lugar, não quero dar ideias aqui para ninguém, tá? Mas é mais fácil você desaparecer com o seu carro do que com uma casa. Mas mesmo assim é um bem.
que você, desaparecendo com ele, você não fica legalmente habilitado a rodar com esse carro. Então, se você for parado, se alguém pegar esse carro, ele está ilegal, vai ser retomado, ponto, e acabou. Tá? Por isso, financiamento para bens tende a ser mais barato. E, em segundo lugar, o crédito consignado. O crédito consignado também entra ali junto com o financiamento de carro no segundo lugar, tendo taxas bem parecidas em vários momentos. Tá? Teve até um caso mais recente de uma pessoa que eu estou acompanhando, que ela queria comprar o carro e ela pegou uma simulação de financiamento de carro e ela me mostrou, falou, ó, aqui tem essa simulação, 48 parcelas, ia dar um valor, não lembro exatamente quanto, mas R$ 1.600 mais ou menos, 48 parcelas de 1.600, o financiamento pelo Banco X. Ok. E ela pegou, como funcionária pública, pegou uma simulação de um crédito consignado, com o mesmo prazo. Mesmo valor de empréstimo, mesmo prazo, a parcela ia ficar em torno de uns R$ 200 mais barato. Qual dos dois você acha que ela optou? Ela ia comprar um carro. O que ela fez? Ao invés de pegar o financiamento, ela pegou o financiamento do carro, pegou um crédito consignado, comprou o carro. O carro é dela, o carro ele não está nem alienado a um banco agora. Só que ela paga o crédito, ela paga o empréstimo que ela fez, que é o crédito consignado, desconta em folha, ela como funcionária pública. Sairia, no fim das contas, pela conta que eu fiz, não lembro exatamente a diferença, mas ia dar quase R$ 4.000 de economia em juros, pagando até o final o crédito consignado. Então é uma baita diferença, tá? De um caso para outro. Claro, e tem as regrinhas de um de outro. Ah, mas o financiamento do carro você consegue ir pagando uma parcela, amortizando as do fim. O crédito consignado funciona diferente. Para quem tem condição, né, de ir quitando as últimas, ok. Quem não tem, talvez seja mais em conta ou valha mais a pena ir para um crédito consignado. Mas a minha discussão aqui principal é da taxa de juros. A taxa de juros do consignado nesse exemplo era mais barata do que a do financiamento do carro. Então, faria mais sentido pegar um crédito mais barato. Tá? Terceira categoria, terceira no ranking de créditos mais baratos aqui, o terceiro lugar de categoria, refinanciamento imobiliário. Não é tão comum aqui no Brasil a gente colocar ou falar sobre crédito com garantia. Crédito com garantia imobiliária porque não é costume. Tá? É basicamente a mesma coisa que a gente falar da hipoteca lá nos Estados Unidos, que você já deve ter assistido algum filme onde os próprios protagonistas do filme, eles fizeram a hipoteca da casa. Ah, os meus pais hipotecaram a casa, minha casa está hipotecada. É a mesma coisa, assim, basicamente a mesma coisa de a gente ver aqui um crédito com garantia ou um refinanciamento imobiliário. Porque você tem a sua casa, ela está no seu nome, está quitada. E você quer acionar um crédito, então você vai colocar essa casa em garantia, você fala para a instituição credora que vai refinanciar o seu imóvel. Fala, ó, tem um imóvel aqui de R$ 500.000, eu quero 300 mil na minha mão agora e eu alieno esse imóvel a você. Você me dá 300 mil, esse imóvel agora ele é seu. E eu vou te pagar esse crédito de 300 mil que você está me dando. Ponto, é isso. É o refinanciamento imobiliário, o crédito com garantia, assim, basicamente, bem por cima, é isso. E é um crédito também mais barato. Por que não é tão barato quanto o financiamento imobiliário? Porque é um pouco mais burocrático e é uma compra, entre aspas, de segunda mão. Né? Mas no refinanciamento imobiliário você consegue também créditos muito baratos. Tá? Dificilmente você vai pegar um refinanciamento imobiliário mais barato do que um consignado ou até do que um financiamento de carro de primeira linha, né? Um carro que você vai financiar pela primeira vez. Mas ele entra como terceiro lugar na categoria de créditos. Tá? E aí é onde a coisa vai começando a ficar um pouco mais interessante. Tá? Porque eu vou explicar daqui a pouco para você. Mas tem o terceiro lugar, que é o refinanciamento imobiliário, e tem o quarto lugar, que é o refinanciamento alto. Então vem um logo em seguida do outro. Aí você pega taxas mais altas, por exemplo, mas ainda assim, em comparação com a quinta e a sexta posição, você está saindo bastante no lucro. No lucro não, né? Na economia, quando a gente fala dessa operação de crédito. Porque a quinta colocada, nesse ranking que eu listei aqui, é o crédito pessoal. Empréstimo, CDC, qualquer nome que você queira usar aí para crédito pessoal, empréstimo que você pega na hora, é isso, tá? O empréstimo que você pega e não dá nada em garantia. Não tem desconto em folha, não vai tirar direto do seu salário.
Tem débito em conta, isso tem. Mas, se você não pagar, vai debitar do cheque especial, vai não debitar, por exemplo, se você não tem cheque especial na sua conta, mas não tem desconto em folha de pagamento, não tem carro, não tem casa como garantia, o banco não leva nada se você não pagar, só que eles ficam te ligando de tempos em tempos, talvez para renegociar essa dívida e te cobrando durante muito tempo. Tá? Isso é fato. Mas o crédito pessoal, ele está em quinto lugar aqui e ele é muito caro. Quando a gente fala aqui do Brasil, eu já cheguei a pegar nos últimos tempos, por exemplo, créditos pessoais com taxas de 8% ao mês. O crédito pessoal. Claro que quem consultou não tinha um score muito bom. Então vai lá, o banco faz uma avaliação e aí ele vai te liberar um crédito de acordo também com a sua condição de pagar. Tá? Mas você vai pegar um crédito pessoal ali de 4, 5% de custo efetivo total. Tá, que eu não falei esse termo até agora, mas é importante você ter em mente também. Porque tem a taxa de juros, é uma coisa. E tem outra coisa que é o custo efetivo total, que é os juros mais todas as taxas envolvidas nessa operação de crédito. Então, quando você for olhar uma dívida, um crédito que você tiver que assumir, infelizmente, ou que você tiver vontade de assumir, por exemplo, para comprar uma casa, olha o custo efetivo total. Eu até falei sobre o custo efetivo total num episódio que eu gravei aqui falando sobre compra de imóvel. Então, nos juros ou no financiamento imobiliário, é muito comum você ver ali já na proposta bem destacado o custo efetivo total. Então, atenção mais para isso até do que para os juros. No crédito pessoal, o custo efetivo total ele é muito alto. Então, se você olha para o crédito pessoal, você vê que ele está em quinto nesse ranking, e aí você olha para o refinanciamento alto, ele está em quarto. Quer dizer que ele tende a ser mais barato do que o crédito pessoal. O que você que tem um carro quitado na garagem e está pagando um crédito pessoal poderia fazer? Refinanciar o teu carro, quitar essa dívida que você tem, trocar uma dívida cara por uma mais barata. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas qual que é a segurança que eu tenho disso? Bom, se você está pagando uma, a tendência é você continuar pagando a outra. Ainda mais se a parcela for mais baixa ou se você for pagar por menos tempo. Mas e se eu não pagar? Se você não pagar, você refinanciou o teu bem. Ele está alienado. A quem ele pertence? Ele vai para quem ele pertence. Simples. Tá? Mas, de novo, se você já está pagando um empréstimo pessoal que é caro porque as taxas de juros são altas e a parcela provavelmente vai ser mais alta do que uma operação de refinanciamento de carro, por que não pagar o refinanciamento do carro? Ou até o refinanciamento do imóvel, por exemplo, se a sua dívida for um valor muito alto e você já tiver um imóvel quitado, por exemplo, tem essa possibilidade. Tá? A mesma coisa, aí a gente vai olhar para o sexto e último no ranking de créditos, ou seja, os juros mais caros que você vai ver aqui. Cheque especial e o parceladinho do cartão de crédito. Não dei conta de pagar a fatura, vou parcelar. Pior coisa que você faz, porque esses juros são caros. E caro, pô, Fabrício, caro mesmo? Caro. Cheque especial, parcelado do cartão de crédito, chega a passar de 15%, em alguns casos, ao mês. 15% ao mês. Coloca isso numa projeção de longo prazo. Pensa você entrando no cheque especial todo mês. Aquela bola de neve, aquilo que nunca acaba. Você vai pagar essa dívida? Não vai. Tá óbvio que você vai entrar numa negociação com o banco, mas os juros são muito altos. Se você resolver pagar, você vai pagar muito caro. Tá? Então o cheque especial e o parcelado do cartão de crédito, eles acabam sendo um baita de um veneno para quem está construindo patrimônio e, infelizmente, acaba passando por algum problema. Passa por algum imprevisto, algum problema financeiro, você tem que acionar algum desses créditos. Pô, entrei no cheque especial, não dei conta de pagar o cartão de crédito esse mês, tive que parcelar para o próximo, já saiba que você está jogando bastante dinheiro fora. Tá? Fora não. Se esse dinheiro não está no seu bolso, está no bolso de alguém, então não se preocupe. Tá? Não se preocupe. Brincadeiras à parte, se você tem esses créditos e você não está dando conta de pagar, a visão que eu quero passar aqui é, pô, tem solução? Eu já estou endividado. Tem solução? Consigo quitar mais cedo? Consigo baratear os meus juros? Consegue. Com essa escala, se você anotou, e eu espero que você tenha anotado, se não para, volta, ouve isso daqui de novo. Tá? Vai ficar gravado aqui, então para você assistir, para você compartilhar também. Inclusive, quero falar para você que a cada 10 pessoas que você conhece, pelo menos 7 também estão endividadas. Compartilha para pelo menos 10.
Porque essas 7, no meio dessas 10, para elas vai ser muito valioso. Tá? Então, se tem uma família grande, pode sair mandando para todo mundo esse vídeo, pode compartilhar, manda esse áudio aí para o pessoal ouvir enquanto está indo para o trabalho, porque com certeza 7 em cada 10 dessas pessoas que você compartilhar, esse vídeo vai ser cirúrgico, vai ser sensacional e vai ajudar muito a ter uma visão sobre como baratear, como reduzir o que essa pessoa está pagando de créditos. Tá? Voltando para a escala, de 1 a 6, você não pode migrar, por exemplo, eu tenho hoje um cheque especial aqui em aberto e tá ali a bola de neve, eu não consigo quitar. Você não pode fazer um financiamento imobiliário, um financiamento de carro para poder quitar isso. Mas você pode fazer um consignado. Pensa, por exemplo, claro, sua empresa tem que ter um convênio, né, para você poder fazer o consignado, não é simplesmente chegar lá e quero fazer. Existem regras para acionar cada crédito. Mas você pode consultar se você está habilitado a fazer um crédito consignado. E aí você reduzir uma dívida de, por exemplo, 12% ao mês para um crédito que vai te cobrar, às vezes, 2% ao mês de custo efetivo total. 10% a menos ao mês numa dívida. Putz, consignado eu não consigo, Fabricião, não dá. Tá, mas você consegue consultar, às vezes, um refinanciamento alto, um refinanciamento imobiliário, para você passar de uma dívida, sei lá, dos seus 12%, por exemplo, para 2,5%, para 3% ao mês, que já é muito mais barata, ou no próprio crédito pessoal, para cair de 12% para 4%, 5%. A diferença ainda é expressiva, tá? Ainda vai estar pagando caro por esse crédito? Vai, mas a dívida já começa a se tornar mais barata. Tá? Você trocar dívidas aqui no Brasil é algo natural, tá? Muita gente faz, você trocar um crédito por outro mais barato e vai te ajudar muito a economizar. Pensa você economizando 50, 70, 100, 200 reais às vezes em cada parcela que você está pagando por mês só porque você migrou a sua dívida de um lugar para outro ou porque você andou ou você subiu na categoria, na escala de crédito, porque você saiu de uma categoria e foi para uma categoria mais barata. O quanto que isso pode significar de dinheiro no seu bolso lá na frente. Então, se você quer quitar uma dívida mais cedo ou se você quer economizar nos juros dessa dívida, importantíssimo é você trocar crédito do mais caro para o mais barato. Só recapitulando as categorias aqui. Financiamento imobiliário é o primeiro. Financiamento alto ou crédito consignado estão na segunda posição. Refinanciamento imobiliário na terceira. Refinanciamento alto na quarta. Crédito pessoal na quinta. Cheque especial e cartão de crédito ou parcelamento da fatura do cartão de crédito na sexta posição. Tenta migrar, tenta flutuar nessa categoria de créditos, você que já está endividado, se está nas categorias mais caras, tenta subir nessa escala para você conseguir economizar em juros. Tá? Porque cada percentual, cada centavo de juros que você está pagando aqui é 1 hora a mais de trabalho que você está fazendo na outra ponta. Você gosta de trabalhar? Louvável, continue, rebenta, mas você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro ou aquele dinheiro que você está ganhando não sair da sua mão ou só passar, fazer uma escala na sua mão e já vai direto para o bolso do seu credor, melhor, né? Se esse dinheiro puder ficar um pouquinho contigo. Tá? Até para a gente fazer o que eu venho falando em outros podcasts ou que todos os entrevistados que eu conversei aqui falaram, construir patrimônio nessa corrida, nesse jogo de longo prazo. Dada a escala de crédito, agora eu quero, para a gente caminhar para o encerramento já, deixar para você dois passos bem simples para você conseguir quitar mais cedo a sua dívida. O que você precisa fazer para você quitar mais cedo o crédito que você tem em aberto? Primeiro, saber quanto você deve. Saber quanto você deve não é pegar as parcelas ali e fazer a soma delas. Tá? A não ser que você deva para um primo, um tio que você está pagando parcelado sem juros, aí tudo bem. Mas, se você quer saber o quanto você deve, você precisa pegar o crédito que está em aberto e encontrar o seu saldo devedor. Por exemplo, você pegou lá 50 mil emprestado e você pagou, durante um ano inteiro, você pagou R$2.000 por mês. Então você pagou 24 mil. Quando você vai olhar lá a sua dívida, ela não está em 26 mil só. Porque nesses 2 mil que você paga por mês, você está pagando amortização, mais juros e taxas para a instituição credora. Se você está pagando amortização mais juros e taxas, qual que é a sua amortização por mês? Vamos supor que a amortização seja R$1.000 para facilitar a conta.
Então, em um ano você pagou 24 mil, só que você amortizou da sua dívida 12 mil reais só. Ou seja, você deve ainda 38. Só que você ainda teria, por exemplo, mais 20 parcelas de 2 mil reais. Você ainda teria que pagar mais, ou vamos colocar 30 parcelas de 2 mil reais. Você pagou 12, você teria mais 30. Você ainda teria mais 60 mil para pagar. 60 mil é a sua dívida? Não, sua dívida são os 38. Porque você já amortizou 12 naquele primeiro ano de pagamento. Então saiba exatamente o quanto você deve. Busque nas suas dívidas qual é o seu saldo devedor. Sabendo isso, aí você consegue começar um plano para poder quitar essa dívida. Tá? Tem muita gente que eu conversei e fala, pô, eu tô devendo, devo não nego, pago quando puder, mas eu nem olho o tamanho que tá essa dívida, porque me dá medo, eu não quero olhar. Cara, a sua dívida é aquilo que você pegou emprestado. Tá? É aquilo que você está devendo. Ah, mas tem juros sobre juros e eu não estou conseguindo pagar e está rolando a bola de neve? Tudo bem. Sobre o que você vai negociar é aquele valor inicial, é aquele valor que você pegou emprestado de fato. Então, saiba qual que é esse valor para você poder se programar para quitar essa dívida. E se você está pagando ainda, vai atrás dessa informação, porque você é um bom pagador. Se você não está com débitos em atraso nem nada, vai atrás da informação do seu saldo devedor para você conseguir montar um plano de quitação antecipada dessa dívida e economizar esses juros, que às vezes é uma dívida de 10 anos e você pode quitar em 5 e você está aí dormindo no ponto porque você não sabe o tamanho do seu saldo devedor. Você poderia já pagar, por exemplo, as últimas parcelas ou economizar mês a mês para fazer uma quitação em 5 em 6 anos e deixar de pagar 4, 5 anos a mais de juros que você estaria pagando. Então, primeira coisa, saiba o tamanho total da sua dívida. Qual que é o seu saldo devedor? Ponto. É isso que você precisa. E segundo, monta um plano de quitação antecipada dessa dívida. Pô, Fabrício, mas como que eu vou montar um plano de quitação antecipada? Primeiro, a gente vai voltar naquele tema que é base para todo investidor, para toda pessoa que quer começar a lidar com o seu próprio dinheiro, saber quanto você ganha, quanto você gasta. De onde está vindo o seu dinheiro e quanto, e para onde está indo o seu dinheiro e quanto. Então, montar esse plano de fluxo de caixa mesmo. Fala, pô, estou gastando quanto por mês? Ganho 5 mil, estou gastando 4. Tá, para onde está indo esses 4 mil? Está indo na minha dívida, que eu estou pagando, e está indo com várias outras coisas. Contas, besteiras, lazer, tudo que eu faço, está ali esses 4 mil. Mas quanto está indo para cada gasto? Porque aí você consegue, se você quiser montar um plano de quitação antecipada, você consegue, às vezes, estou ganhando 5 mil e gastando 5 mil. Você consegue, olhando para o seu orçamento, para quanto está saindo do seu bolso, identificar qual torneira que você pode fechar. Você consegue olhar ali, eu estou gastando muito com comida no mês, muito no supermercado. Você consegue diminuir aquele gasto específico para sobrar 200, 300 reais a mais que você vai guardar aqui, para daqui a 2, 3 anos você matar essa dívida mais cedo e te economizar 20, 30 mil reais de juros lá na ponta. Então percebe o que você consegue fazer, que não é tão difícil, é simples montar um plano de quitação antecipada dessa dívida? Primeiro passo, saber quanto que você está devendo. Segundo, é você identificar para onde está indo o dinheiro e aí você vai poder tomar a decisão de onde você vai atuar, o que você vai fazer, tendo conhecimento de como está funcionando o seu orçamento, para conseguir matar essa dívida o mais cedo possível. Fez isso? O terceiro passo, que aí é um passo simples, né? Assiste qualquer episódio do Money Play aqui, você vai saber o que você precisa fazer. Investe. Esse dinheiro que você está guardando agora, põe ele para trabalhar ao seu favor, para que no prazo que você definiu, vamos por 2, 3 anos que você queira quitar essa dívida antecipando, você vai conseguir ter um retorno sobre esse dinheiro que você está guardando. Ele não vai ficar lá só parado embaixo do colchão ou na poupança que seja. Não, faz um investimento que vai trazer para você um retorno para você conseguir, sobre esse dinheiro guardado, antecipar ainda mais a sua quitação. Um investimento que vai render 1% ao mês, 0,5% ao mês, não, 0,5% ao mês é a poupança, mas 1% ao mês, 10% ao ano, sei lá, 12% ao ano, que seja. Tá, mas invista. Faz a sua pesquisa, assiste aqui o Money Play, ouve o que os gestores falaram, que os outros especialistas que passaram aqui também falaram, para você saber onde você vai alocar esse capital e concretizar esse plano de quitação antecipada. Porque
você deixando esse dinheiro trabalhar a seu favor, no mesmo tempo, né, que você definiu ali, em 2, 3 anos que seja, investindo, você vai ter um capital maior para poder fazer essa quitação. Ou seja, você não só guardou, você investiu. Então esse dinheiro, o mesmo efeito que está tendo na sua dívida, juros sobre juros, esse dinheiro também vai trazer para você juros sobre juros. Então, você está jogando contra o seu credor, entre aspas, né? Você está do lado oposto da moeda também, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você para poder fazer a quitação dessa dívida antecipada. Tá? Então, pessoal, muita gente está endividada no Brasil. Como eu falei lá no começo, a chance de você que está me ouvindo ter alguma dívida hoje, ela é grande, é de 78,8%, tá? E por isso é um tema extremamente relevante, é importante a gente conversar aqui sobre isso, tá? Não tem tanta relação com os investimentos, mas no fim das contas, se você conseguir se livrar das dívidas, terminei de pagar um crédito, essa parcela foi embora, esse dinheiro ele vai ficar disponível para alguma coisa. Você já sabe qual que é o lado negativo, que é o lado de acionar crédito, às vezes passar alguma dificuldade, às vezes ter alguma restrição no nome, por exemplo, passar por algum problema um pouquinho maior financeiro por não ter recurso. Você já sabe o lado ruim. Se você conseguir eliminar essa parte, que isso sirva de experiência e a partir de agora, você zerou o joguinho. Vamos começar de novo sabendo o que é o certo. Você já acostumou a guardar, já sabe para onde está indo o seu dinheiro, já sabe que você não pode pegar crédito porque o crédito aqui é caro, é um jogo que o banco adora brincar e você ainda é novato. Então começa agora a fazer esse efeito jogar a seu favor. O efeito dos juros compostos, de você guardar mês a mês, já está disciplinado para você não voltar para os tempos negativos, né? Os lados, o lado ruim que você já passou dessa história, para que ele não aconteça de novo. Tá? Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia que eu quis trazer para você que acompanha a gente aqui do Money Play, você que está assistindo, ouvindo esse podcast hoje, sobre créditos, empréstimos, sobre juros. Se você tem uma dívida, tenta baratear, trocar para uma dívida mais barata. E se você já fez isso ou não tem a condição de fazer por já estar no crédito mais barato disponível para você, faz o plano de quitação antecipada. Saiba o tamanho da sua dívida, seu saldo devedor e monta o seu fluxo de caixa para você saber que torneira você pode fechar para ir conseguindo economizar mês a mês e matar essa dívida o quanto antes. Combinado? Então espero que você que está acompanhando a gente hoje faz parte do 78,8%, em pouco tempo consiga se livrar dessa dívida e faça parte agora dos outros 21,2%. Te vejo do outro lado, hein? Não esquece. Tá? E quero, claro, reforçar para você que acompanha a gente, ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever aqui, já curte esse episódio e esse daqui eu faço questão. Esse daqui você tem que compartilhar. Tá? Esse tem que ser o episódio que mais vai dar inscrito, que mais vai dar curtida, que mais vai dar compartilhamento, porque, como eu falei, a cada 10 que você conhece, 7 estão endividados. Então, se mais pessoas tiverem acesso a isso, daqui um pouco vão ser só 6, depois só 5, depois só 4, depois só 3. E assim, baixar de 3 já vai ser um pouquinho difícil aqui no Brasil, né? Mas a gente tem esperança. Então, compartilha aí para todo mundo que você puder esse episódio e segue a gente lá nas redes sociais também. @moneyplay_podcast no Instagram e o meu pessoal, @ofabrício_duarte. Tem um ponto que eu estava quase esquecendo de falar, que aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, tem um link que você pode mandar uma pergunta por áudio para o apresentador. Olha que maravilha. Então, clica no link, você pode mandar por áudio a sua pergunta, super interessante, já teve uma galera que interagiu aqui comigo, tá? Mas em breve vai ter episódio onde eu vou trazer as perguntas, é óbvio, e eu quero a sua pergunta lá. Então, tem o link aqui na descrição, já clica nele, manda a sua pergunta, a sua dúvida, seu comentário por áudio, para a gente poder bater um papo. Fechado? Vamos interagir, pessoal! E eu te encontro onde? Além de estar lá nos próximos 21%, né, que daqui a pouco vão ser 25%, 30% dos não endividados, te vejo aqui no próximo Money Play. Combinado? Até mais!